Então, continuando aqui na etapa 4, nós vamos falar da matriz de risco. Então, eu estou trazendo aqui uma matriz de risco, coloquei algumas situações. Essas situações eu extraí lá da minha análise de SWOT, né? Especificamente lá do quadrante de fraqueza e ameaças, tá legal? Então, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Uma situação que eu trouxe de lá, impostos elevados. Então, a gente tinha visto lá no SWOT que impostos elevados é um fator externo, né? É uma ameaça. E essa ameaça, né? Ela traz risco. Risco, o que é o risco, né? Segundo a ISO 31000, é o efeito de alguma coisa, né? Então, qual que é o efeito desse imposto alto? Aqui eu estou colocando queda na margem de lucro, né? Então, essa margem de lucro aqui vai ser impactada em função dos impostos elevados. Aqui esse IR é o impacto do risco, ou seja, o quanto este risco aqui, ó, ele está impactando o meu negócio. Aqui eu coloquei 9. Né? Eu estou mensurando este risco. Edson, da onde você tirou esse 9? Aqui, ó, eu criei uma tabelinha com os critérios, tá? Cada empresa cria a sua. Eu estou dizendo que impacto de risco entre 8 e 10 é alto, entre 5 e 7, médio, e entre 1 e 4 é um impacto baixo. Aqui eu estou dizendo que é um impacto alto, tá? E o que causa essa situação? A legislação tributária de Minas Gerais, né? Então, essa legislação tributária de Minas Gerais faz com que ocorra os impostos elevados. Frequência da causa, o quanto essa causa ela é frequente ou não, né? Eu também criei aqui uma matriz, né, com o critério. Então, frequência da causa entre 8 e 10 é alto, entre 5 e 7 é médio e entre 1 e 4 é baixo. Você vê que é a mesma coisa, né? Vai ficar subjetivo? Fica. O importante é fazer isso daqui em equipe e ali entra num consenso, tá? Então, vamos lá. Eu estou dizendo que 9 é alto, beleza? Você tem algum controle preventivo sobre esta causa, né? Então, o controle preventivo, ele sempre está associado à causa, né? O que eu tenho de prevenção para que esta causa não ocorra? Neste meu caso aqui, ó, não tem nenhum controle preventivo para isso. E no final, eu coloquei ali aquele GR, que é o grau de risco, tá? Também tem uma tabelinha aqui, ó, onde de 80 a 100 é um risco alto, de 50 a 79 risco médio e de 1 a 49 risco baixo. Como é que a gente chega nesse grau de risco? É a multiplicação desse fator de impacto de risco, né, que é o IR, multiplicando aí pelo FC, que é a frequência da causa. Então, 9 vezes 9, 81 foi o grau de risco. Essa regra, gente, serve para todos esses daqui. Então, eu disse também ó, que tem máquinas antigas. É uma situação que saiu da análise do SWOT. Qual que é o risco, né? Qual que é a consequência dessas máquinas antigas? Tem lá baixa produtividade e um preço com baixa competição, né? Então, como a minha máquina é antiga, o custo de fabricação é muito maior. Logo, eu tenho que repassar isso para o preço do meu alimento, né? E aí o meu alimento fica caro, o concorrente acaba ganhando, né? Então, eu passo a ser menos competitivo. E aqui eu pontuei esse impacto do risco como 8, né? Olhando aqui para a nossa tabelinha de critérios, tá? A causa que leva a essa situação, né, de máquinas antigas não há um acompanhamento da evolução dos equipamentos, né? É uma empresa aí familiar e que deixou isso passando, foram
trabalhando sempre com as mesmas máquinas, conseguindo ali ter uma certa lucratividade, né? O negócio foi crescendo, mas nunca olhou para esse ponto que são as máquinas, a evolução das máquinas. A frequência que isso acontece é bem alto, né? Não olha para a evolução. O controle preventivo, eu tenho lá minimamente uma manutenção preventiva, né? Para quê? Para as máquinas pararem o menos possível e diminua esse impacto aqui que é baixa produtividade. E aí o grau de risco deu 80, né? Porque aqui deu 8 e 8, independentemente do risco que foi. Então 8 vezes 10, 80. Por fim, pouco espaço físico. Observa que veio lá da matriz de SWOT, né? Então tem lá o risco e impedimento de ampliação da planta. Eu não consigo mais criar, tem um outro galpão, né? Então fica impedido ali de ampliar. Isso hoje é 6, né? Aqui está sendo tratado como médio. Qual que é a causa desse pouco espaço físico? É o terreno, né? O terreno da empresa, né? Onde ela está instalada é pequeno. A frequência da causa é 10. O terreno hoje ele é pequeno, ele sempre foi pequeno, né? Talvez quando começou não seria pequeno, hoje ele é pequeno. Controle preventivo, estudo, né, de otimização de layout, ter um layout mais enxuto possível, tá? E aí a multiplicação, 6 vezes 10, 60. Então fechamos ali o grau de risco. Bom, o que eu tenho que tomar ação e o que eu não tenho que tomar ação também está aqui na nossa tabelinha. Então, todos os graus de risco que tiver entre 80 e 100 requer ação. Que tiver entre 59 e 79 não é mandatório, é recomendável uma ação, mas não é mandatório. Você vai priorizar aquilo que tiver entre 80 e 100, tá legal? E se eventualmente o grau de risco for entre 1 e 49, não requer ação, porque o grau de risco é baixo, tá? Então, olha só, a gente teve 81 e 80, cai aqui no requer ação. Logo, olha o link aqui com o plano estratégico, hein? Logo, esses itens aqui vão lá para o plano estratégico, ou seja, vai ter ação, vai ter algum tipo de investimento, né? Vai ter alguma coisa nesse sentido. Esse que ficou com 60 é recomendável, a empresa vai lá e avalia. Tudo vai depender do quanto que ela vai gastar aqui, né? O quanto que ela vai ter que investir com o grau de risco 80 e 81. Então veja, olha só, imagina que se nós não fizéssemos essa análise de risco e já partíssemos para o planejamento estratégico, né? Definindo onde a gente vai investir, correr o risco, né? Para efeito aqui didático, se eu tivesse completado aqui essa análise de risco e tivesse alguma situação com um grau de risco, sei lá, 20, vou chutar aqui 20. Eu poderia talvez estar investindo naquele de 20, que não vai mudar nada na vida da empresa, né? Porque é um grau de risco muito baixo, né? Não vai impactar em nada, tá bom? Então essa é a nossa matriz de risco que a gente utiliza na etapa 4 para conhecer toda a empresa antes de dar um direcionamento estratégico, tá bom?